Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui em São Paulo nessa tarde de segunda-feira, uma semana que promete muitos fatos novos e importantes no Congresso Nacional, onde teremos votações de dois projetos importantes que eu vou falar no fim dessa conversa. Primeiro, eu queria lembrar que nós estamos a um mês da prisão do nosso presidente Lula. Nós temos mantido um acampamento lá em Curitiba, que tem feito uma solidariedade fundamental ao presidente Lula e lembrado ao Brasil inteiro e ao mundo inteiro o fato dessa prisão injusta, dessa prisão fraudulenta, dessa prisão que não tem base alguma em provas. São acusações com o único objetivo de tirar o presidente Lula da disputa eleitoral e de impedir que ele faça até mesmo campanha para outro candidato. Isso porque a elite brasileira realmente não consegue se encontrar em torno de um candidato. Agora nós estamos vendo o beijo dos afogados. Eu não diria nem que é abraço dos afogados, é o beijo. Michel Temer e Geraldo Alckmin se juntando para tentar formar uma candidatura única. Olha só, o prestígio do Michel Temer, que está quase que lá no negativo, né? E o Geraldo Alckmin, que governou o estado de São Paulo e hoje, em pesquisas aqui no estado de São Paulo, está em terceiro lugar, atrás de Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo. E hoje, no jornal Folha de São Paulo, o economista-chefe da equipe do Geraldo Alckmin dá uma entrevista dizendo que as coisas que precisam melhorar para que a economia possa crescer. Entre elas, ele fala o seguinte: precisamos tirar a vinculação de recursos da Constituição em relação à educação e à saúde. Ou seja, ele quer reduzir os gastos com educação e saúde que são obrigatórios pela Constituição. Imagine vocês, se não tivesse isso na Constituição, a quantas estaria a educação e a saúde no Brasil? Por que isso? Porque eles não têm nenhuma compaixão com o povo brasileiro. Eles não têm nenhum dó do povo brasileiro. Eles querem privatizar tudo. E o que o Geraldo Alckmin quer está muito claro: instituir um sistema neoliberal ainda mais radical do que o que nós temos hoje. É por isso que eles estão tentando privatizar a Eletrobras, é por isso que eles entregaram o petróleo do pré-sal, é por isso que eles querem privatizar a Previdência Social, reduzindo as aposentadorias a um salário mínimo, e aí quem quiser ganhar mais de aposentadoria ter que pagar um fundo de pensão para os bancos. É por isso que eles agora querem privatizar o Sistema Único de Saúde e a educação no Brasil. Nós não podemos concordar com isso e nós por isso temos que nos opor firmemente a essas propostas através de uma candidatura que a gente consiga erguer cada vez mais alto, que é a candidatura do presidente Lula. Nós vamos manter a candidatura do presidente Lula. Mesmo com ele preso, nós vamos lutar pela sua liberdade, mas vamos lutar pela manutenção da sua candidatura. E queríamos dizer a vocês o seguinte: essa luta tem que ser estendida a todo o Brasil. Nós precisamos fazer que em cada cidade do país tenha um comitê em defesa de Lula livre. Isso é fundamental. Os diretórios do PT têm que procurar os diretórios dos outros partidos, os sindicatos, o movimento social e a gente organizar junto com todas as pessoas democráticas que consideram que o Brasil tem que continuar sendo uma democracia. Nós temos que exatamente organizar esses comitês e sair às ruas com manifestações, ir às praças, realizar pequenos comícios, panfletagens, reuniões, exigindo a liberdade para Lula. Em 1979, nós conseguimos a anistia nesse país. A anistia ampla, geral e restrita, que não chegou a ser irrestrita, foi restrita, mas ainda assim foi uma anistia que colocou todos os presos políticos na rua em liberdade e a partir daí nós fomos avançando cada vez mais no rumo da democracia. Agora, tirar Lula da prisão é fundamental e garantir que Lula possa ser candidato a presidente.
Mesmo quem não concorda com o Lula, como por exemplo muita gente do PSOL, muita gente do PCdoB, que tem seus próprios candidatos a presidente, querem Lula livre. Gente do PSB quer Lula livre, gente do PDT quer Lula livre. Essa bandeira Lula livre é a bandeira que unifica os setores democráticos, até mesmo do PMDB. Tem gente lá que hoje já não apoia mais o Michel Temer, que quer Lula livre. Então, nós temos que fazer uma ampla frente que lute pela liberdade de Lula. No 1º de maio, lá em Curitiba, todas as centrais sindicais participaram e levantaram a bandeira Lula livre. Por isso é a bandeira que mais unifica. Mas eu queria falar também um pouquinho para vocês sobre a questão da pauta dessa semana no Congresso Nacional. 2 projetos vão ter votação. O primeiro é a MP 814. É uma medida provisória que o governo fez para iniciar o processo de privatização da Eletrobras. Eles fizeram essa medida provisória para dar respaldo às tratativas, às negociações, ou melhor, negociatas para vender a Eletrobras. Fizeram isso, caminharam. A Eletrobras chegou inclusive a contratar uma empresa de assessoria de imprensa para falar mal dela mesma, pagando 2 milhões de reais para criticar a própria Eletrobras. Pois bem, agora o relator desse projeto, que é o deputado Júlio Lopes do PP, resolveu enfiar cada vez mais coisa dentro da medida provisória. Então eles estão enfiando lá a autorização de venda de terras para estrangeiros, coisa que absolutamente não é permitido no Brasil e que nós vamos lutar contra. E querem mexer também na questão da tarifa social de energia elétrica. Ele, ao mesmo tempo que aumenta a faixa de gratuidade, ou seja, daquela faixa de consumo que não será cobrada, né, para aqueles que têm direito à tarifa social de energia elétrica, que são aqueles que têm uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ele quer reduzir essa linha de corte para 1/4 de salário mínimo. Isso praticamente reduziria pela metade as pessoas que têm direito ao desconto na conta de energia, que é um projeto nosso, que foi aprovado, que foi sancionado pelo presidente Lula e que beneficia 15 milhões de famílias brasileiras. Essa proposta do Júlio Lopes nós vamos rejeitar. Queremos sim ampliar a faixa de desconto, diminuir o valor da conta de luz, mas de forma alguma nós concordamos em reduzir o número de pessoas que têm direito. Então nós vamos brigar contra essa proposta que está colocada na comissão que analisa a medida provisória 814. O outro projeto também é um projeto grave, é o projeto do chamado cadastro positivo. É um projeto que o próprio presidente da Câmara, com apoio do governo, quer aprovar com rapidez e urgência, e com apoio do Banco Central e dos banqueiros. O que é o projeto do cadastro positivo? É um projeto onde todos os brasileiros e brasileiras terão na mão dos bancos um cadastro dizendo se as contas estão sendo pagas em dia. Então, por exemplo, conta de telefone, conta de água, conta de luz, IPTU, IPVA, todas as dívidas que vocês têm, dívida com loja, dívida com banco, qualquer tipo de dívida que esteja registrada será colocada no cadastro positivo. Ou seja, quem tiver conta atrasada terá uma taxa de juros mais alta. Quem tiver muita conta atrasada provavelmente não vai obter mais crédito para fazer qualquer tipo de financiamento. Ora, esse projeto é um projeto excludente. Nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados. Temos mais outros 13 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego e que, portanto, não estão nessa estatística. Então, nós temos mais ou menos 25, 27 milhões de brasileiros que estão sem nenhuma renda. E essas pessoas, evidentemente, têm as suas contas atrasadas. Então, vejam vocês, essas pessoas que têm dívidas vão pagar ou juros mais altos ou vão ficar fora do financiamento.
é uma redução brutal no mercado interno de consumo. E isso vai refletir em quê? Redução da produção, redução do consumo, menos empregos. Nós vamos ter mais dificuldade ainda de enfrentar o problema do desemprego. O que o Rodrigo Maia devia propor era uma anistia, uma renegociação das dívidas das pessoas e não punir as pessoas porque têm dívidas. É evidente que tem gente que é caloteira, lógico, mas 99% não é caloteiro, não está pagando porque não tem dinheiro, porque não tem condições de pagar. E isso só se reverte o quê? Gerando empregos. Para gerar empregos, mais consumo, mais produção, para que a gente possa ter as condições de melhorar a vida do povo brasileiro e melhorar a renda de todos. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.